estação. Todo mundo tá curtindo nossa rádio legal. Rádio Livre. ZYJ 469, Rádio Livre 1440 AM, Rio de Janeiro, Brasil. Agora pelas ondas da Rádio Livre 1440 AM, internet online, acesso digital. Acesso digital. Educação e inovação com o professor Fernando Guzmão. Boa tarde, amigos da Rádio Livre. É um prazer novamente estar com vocês. E hoje, especialmente hoje, eu tenho um convidado, o nosso amigo deputado Robson Leite, que naturalmente teve uma carreira, e tem uma carreira das mais destacadas no estado do Rio de Janeiro, e naturalmente convidado para que a gente pudesse discutir ou conversar a respeito da educação do estado do Rio de Janeiro. Robson, bom dia. É sempre um prazer recebê-lo. Você sabe que você tem assento aqui quando você quiser. Então, pode falar. Fernando, eu queria agradecer, a alegria é muito grande de estar aqui com você, com seus ouvintes. Eu exerci o mandato de deputado estadual na última legislatura, fizemos um embate muito marcado pela educação, né? Você acompanhou bem, você sabe disso. E o quanto que ela é importante para o cidadão. E infelizmente a gente viu agora essa situação lastimável que aconteceu no Paraná. Não foi muito diferente talvez do que tem acontecido aqui em 2012, 2013. Também em outros uma estados crise. Também, né? E isso nos faz uma reflexão, a necessidade da gente se preocupar com essa questão tão importante e os orçamentos do estado tão assim, desprivilegiando a questão da educação. Então é uma alegria muito grande estar aqui com você. Muito bem. Nós vamos voltar não só a esse assunto, como vários outros. Mas eu queria fazer um destaque a respeito, inclusive, da tua atuação enquanto deputado federal e estadual na Câmara de Deputados do Rio de Janeiro. E uma das questões mais importantes, você criou a lei das férias do mês de janeiro para os professores das escolas públicas e privadas no estado. Isso é importante, mas vamos deixar para daqui mais um pouquinho. Claro. Quando retornaremos, então, vamos deslanchar na nossa discussão. Acesso digital. De segunda a sexta, a partir de 13h. Cada dia um tema diferente. Acesso digital. O seu programa de tecnologia e entretenimento. Aqui, na 1440 AM. A família Luz. No episódio de hoje, Antônio chega de viagem e encontra a casa repaginada. Nossa, Regina, o que você fez aqui? Só pintei as paredes de branco. Fica mais claro e economiza energia. E essas lâmpadas novas, não são mais caras? Um pouco, amor. Mas são fluorescentes. Gastam menos energia e duram muito mais. E a luz da cozinha? Troquei também. Mas tá acesa por quê? Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Mais dicas no site brasil.gov.br. Governo Federal. Rádio Livre, levando a você informação, interatividade, tudo isso para você que é livre e não tem para ninguém. Acesso digital. Educação e inovação com o professor Fernando Guzmão. Então, voltando à nossa mesa de debate, eu queria, antes de passar a palavra para o deputado Robson Leite, citar 3 manchetes de jornais que eu gostaria de mencionar. Não vou entrar nesses detalhes porque serão chamadas para os próximos programas. A primeira deles é Ciência para a Educação. E quem escreveu e quem é o responsável é Roberto Lente, que tem uma citação: que tal criar videojogos não violentos com forte potencial educacional? É uma chamada importante, porque muito se comenta a criação de videojogos. E esse nosso programa é Acesso Digital e fala de tecnologia. E no outro dia nós falamos a respeito da criação de jogos que simulem ações, etc. Então, é uma matéria importantíssima que eu vou voltar a falar. Outro assunto importante também é um editorial do Globo, escrito tem um diretor executivo de Todos pela Educação, que é uma ONG, que diz o seguinte: para virar o jogo da educação. E ela diz em síntese o seguinte:
os alunos não têm garantido o direito de aprendizagem. Só 10% do que conclui ensino médio aprenderam o que deveriam em matemática. É um outro tema que a gente volta a essa questão. E o mais recente, e quem escreve e quem é o responsável, é hoje uma das pessoas que contribui com o governo Dilma, Roberto Mangabeira Unger, onde ele coloca 13 questões decisivas para a educação. Ele faz uma avaliação e o tema principal é o seguinte: vamos ou não vamos exigir padrões de desempenho das faculdades, inclusive das privadas, que formam os nossos docentes? Essa é uma das questões, porque há, naturalmente, mais 12, e todas elas têm fundamentação. Eu acho muito importante que a gente depois conheça e debata a respeito desse artigo escrito pelo nosso Mangabeira Unger. Então, vamos ao nosso convidado para que então possamos discutir mais a questão do Estado do Rio de Janeiro. Deputado Robson Leite, na sua visão, o nosso ensino estadual está bem caminhando ou naturalmente precisa de acertos ou remodelações, ou que seja? Queria a sua opinião para que a gente então possa começar a partir daí discutir melhor a educação do Estado. Eu vou entrar, Fernando, se me permite, avaliando em cima, por exemplo, da questão de segurança pública para chegar na educação, porque nós tivemos recentemente um caso muito marcante, em plena Sexta-feira da Paixão, na Semana Santa. Foi na quinta-feira, repercutiu na sexta, mas foi na quinta-feira o assassinato de uma criança de 11 anos pela ação de um policial. Numa área pacificada, né, uma área das UPPs. E a gente começa a perceber problemas. Hoje de manhã o noticiário estava dando conta de que na Vila Cruzeiro há sucessivos confrontos entre o tráfico e a polícia, uma área também já pacificada, entre aspas, pelas UPPs. Significa que o UPP fracassou? Significa que a gente tem que parar com o UPP? Não, eu não acredito nisso. O que eu acredito, na verdade, é que esse modelo ele está se esgotando pela ausência de uma política que vá para além da visão da segurança pública com a presença policial. Eu costumo dizer que o último braço presente do Estado numa comunidade deveria ser a polícia. Antes você tem que ter cultura e educação, antes você tem que ter acesso a bens, e quando você fala acesso a bens patrimoniais e a bens culturais. O que leva o jovem ao tráfico de drogas? Isso é uma pergunta que a gente faz, inclusive, muito em função dessa discussão aí que está tendo hoje e que a gente vai viver, na minha opinião, um dos maiores estelionatos do mundo, da história da republicana brasileira, que é a questão da redução da maioridade penal. A população está sendo enganada, infelizmente. Porque o que leva o jovem? O jovem não vai para o tráfico de drogas porque ele chega em casa, fala para o pai: pai, eu estou em dúvida entre ser médico, advogado, professor ou traficante. Acho que traficante tem mais a ver comigo. Não, não é assim. Não é apenas uma lógica econômica também, vai para ganhar dinheiro. Não, é uma lógica de empoderamento, porque aquele fuzil dá poder para ele. Aquele fuzil que está nos braços dele, dá a ele reconhecimento. Quando esse jovem passa a ser reconhecido, e eu já vi isso inclusive na Petrobras acontecer, passa a ser reconhecido porque ele é um bom sambista, ou ele é um bom jongueiro, ou ele é um bom artista de rua, enfim. Nesse momento você está disputando o jovem com o tráfico de drogas. Quando essa disputa se dá dentro da escola com iniciativas culturais para fora do ambiente escolar, a gente viveu em Nova Iguaçu uma experiência muito interessante de bairro-escola, onde a criança ficava em regime integral, mas a escola não era um presídio. A gente tem que tomar um cuidado com isso, que às vezes a gente tem essa visão complicada. A criança ficava de dia na escola e à tarde ela tinha atividades sociais, culturais e educativas no bairro onde ela morava, com supervisão da escola. Ou seja, o conceito de escola vai para além disso. E há um outro elemento também, e aí fica um grande recado para a sociedade, para os pais: nós não podemos confundir educação com escolarização. A gente não pode achar... Uma vez eu estava numa palestra numa escola para pais, e aí um pai chegou para mim e falou assim: professor, o senhor está aqui dando essa palestra, mas no que eu posso ajudar a escola na educação dos meus filhos? Aí eu falei assim: olha, sua pergunta, se não me permite, me desculpa, mas tem dois graves problemas.
Primeiro que não é o senhor que ajuda a escola, é a escola que ajuda o senhor num processo de educação, porque o papel da escola é escolarizar, dar formação. Isso não cerceia a família, né? Não cerceia esse âmbito familiar de participar diretamente, né? Ou melhor, agir diretamente na formação educacional do seu filho. Você não pode terceirizar esse processo. Já que está em moda falar sobre isso, frente à tragédia que se avizinha nessa projeto de lei de terceirização que está aí, mas você não pode delegar à escola um papel que é dos pais. E hoje tem se feito muito isso. O pai tem um papel, né? Não é bater no filho, mas mostrar autoridade no processo educacional. Falta isso. Na Robson, o que eu percebo no jornal de hoje é que muitos pais postergam essa sua responsabilidade à escola. Né? Exatamente. E aí, realmente, a escola se ressente. Porque, provavelmente, a quantidade de alunos não é pequena. E ela não pode assumir esse papel de vários pais. Então, na verdade, e uma questão que você colocou. Uma vez me solicitaram que implantasse uma escola profissional no Complexo Alemão. Muito batalhei, não foi fácil e também não consegui. Mas às vezes temi pela segurança da escola, porque eram alunos, professores, etc. E eu fiquei preocupado, porque naquela oportunidade havia sido foi prontamente após aquela tomada do alemão, do Complexo Alemão, e foi implantada uma das primeiras UPPs. Né? Ainda havia assim uma certa temeridade a respeito disso. Mas, em todo caso, eu tenho visto que essas UPPs que foram implantadas, naturalmente, elas ressentem principalmente a respeito da segurança. Sem dúvida. E a questão da segurança pública não é um problema só, né, das UPPs, das instituições de ensino, etc. Eu acho que é um problema geral do Estado. Tá? Da nossa cidade, que eu tenho visto inclusive nos jornais, que o centro da cidade passou a ser um foco enorme de grupos de garotos que assaltam. Hoje usam facas, etc., canivetes, para realmente assaltarem os transeuntes. Então, vi também hoje no jornal que o centro da cidade está sendo hoje policiado por cavalaria montada, etc. Eu não sei se é a solução. Eu passei até por um ali quando atravessei do metrô no Lago da Carioca, mas eu não sei. A segurança pública, para mim, é uma questão estadual e, quiçá, do Brasil. Mas voltando para você, a nossa pergunta e o Estado? Você considera o Estado hoje preparado, com bons ambientes, com escolas que possam dar pelo menos um pouco de conforto aos alunos e que isso incentive o aprendizado? Não, você colocou bem, Fernando, porque hoje no estado do Rio de Janeiro, eu afirmo isso, inclusive durante o exercício do meu mandato de deputado estadual, foi uma briga constante que eu tive com o governo do estado, porque nós temos problemas graves no que diz respeito à forma como o Estado encara a educação. Durante muito tempo, a última gestão do governo Sérgio Cabral foi marcada por uma visão financeirista da educação. Ou seja, se fechava escolas, se transferia alunos compulsoriamente, simplesmente com o objetivo de economizar e aquele dinheiro pudesse, evidentemente, ter algum outro fim de destinação, mas o objetivo era economizar, reduzir custos. Esse era um problema grave no Estado e era uma dificuldade muito grande se fazer com que o governo entendesse que a educação não pode ser encarada como despesa, tem que ser encarada como investimento. E tem que ter uma prioridade para isso. Claro que há um contexto importante que tem que ser dito, de uma responsabilidade que o governo federal recentemente pegou para si, inclusive no seu tema de governo, né, Brasil, Pátria Educadora, mas hoje o ensino médio é um problema que não é exclusividade do Rio de Janeiro, né, que é a responsabilidade dos governos estaduais. Você vê isso no Brasil inteiro. Então nós precisamos de mais recursos para a educação. No ano passado foi aprovado na Câmara Federal, no Congresso Nacional e sancionado pela presidente Dilma, o Plano Nacional de Educação, abrindo um compromisso para que nos próximos 10 anos alcancemos os 10% do PIB para a educação.
nós não conseguimos alcançar nem 7% no último ano. Eu imaginava que eram 7,5% pelo que eu li, mas não chegou a 7,5%. Não chegou, e se chegou, a gente está discutindo aqui um valor que, de qualquer maneira, está muito aquém do mínimo necessário para se investir, sobretudo de recurso público na educação. Inclusive, se não me engano, essa fatia, esse percentual, viria do pré-sal. Virá. E aí é que é o ponto central no debate, que tem tudo a ver com a educação, porque quando tanto a presidenta Dilma quanto o Congresso Nacional não foi irresponsável em colocar essa meta de 10%. Se apontou de onde viriam os recursos, e eu quero chamar a atenção da população, que aí eu falo como educador e falo como petroleiro também, do que está por trás dos interesses que se movem com relação à crise da Petrobras. Quando foi descoberto o pré-sal, e não foi uma descoberta apenas simplesmente política, foi uma descoberta científica, né? Tá lá, a Petrobras já tinha há muito tempo a desconfiança de que embaixo da bacia de Santos havia uma outra bacia ainda maior do que a bacia de Santos, que era o pré-sal. O governo Lula tomou uma decisão extraordinária, que foi mudar a forma de se explorar o petróleo, mudar o marco legal de exploração do petróleo. Nós saímos do modelo de concessão e entramos no modelo que foi uma cópia do modelo norueguês. Importante falar sobre isso. Não se reinventou a roda, com uma adaptação importantíssima, que tem aí é o centro da educação. Saímos do modelo de concessão e entramos no modelo chamado de partilha. Qual é a diferença crucial dele? No modelo de concessão, na forma como se explora ainda a Bacia de Santos, a União não vê nada além dos royalties e do bônus de participação. O que é esse bônus de participação? Você faz o leilão em cima de um valor. O valor é esse bônus. Quem dá uma maior oferta leva e explora o petróleo que lá está. Ponto. Você passou a fazer no modelo novo, que é o modelo de partilha. O que significa? Você ainda continua tendo bônus e ainda continua tendo os royalties. Só que, além disso, o óleo que está lá de baixo, ele é dividido, ele é partilhado. E parte desse óleo vai para a União e parte desse óleo é colocado no Fundo Social Soberano, que no ano passado nós definiu que iremos destinar 70% desse recurso para a educação. É um dinheiro novo que precisa ser debatido. Mas aonde está o problema? Esse recurso já é real, o fundo já está sendo constituído. Nós temos a Petrobras hoje explorando 700 mil barris de petróleo por dia, mas há uma preocupação. Como é que esse recurso vai chegar no Estado? FNDE, eu acho que esse talvez seja o grande debate. Como que vai ser fiscalizada aqui a aplicação desses recursos? Muito bem. Eu vou pedir que você continue, mas eu vou precisar dar um intervalo. E logo depois voltamos a esse ponto que eu acho fundamental para que as pessoas entendam como seria a aplicação desse recurso do pré-sal, do que seja do Fundo Social, na educação do Brasil. Então, um breve intervalo, voltamos em seguida. Estamos apresentando Acesso Digital. A família Luz. No episódio de hoje, Regina Luz assalta a geladeira. Assaltando a geladeira de novo, mãe? Mas eu só abri e fechei a porta. Esse é o problema. Toda hora você faz isso. Pelo menos eu não engordo. Você não, né? Mas a nossa conta de luz, sim. Sabia que abrir a geladeira toda hora e guardar comida quente aumenta o consumo de energia? Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Mais dicas no site brasil.gov.br. Governo Federal. A Rádio Livre apresenta todo domingo, das 9 às 10 da manhã, programa Zair Cansado, o maior acervo de músicas famosas do nosso cancioneiro de várias décadas e as maravilhosas bandas de músicas do Brasil e do mundo. Aqui na Rádio Livre, 1440 AM. Então, pode falar. O que foi esse roxo aí, hein? Meu pai me bateu. Eu não fechei a parte do dente direito. E o seu joelho? O que houve? Tá doendo. Ele me jogou no chão porque eu tirei nota vermelha. E o seu olho? O que aconteceu? Foi o vizinho que aumentou a TV pra não ouvir eu apanhando. Violência doméstica. Quando você ignora, você também participa dela. Denuncie 0800 022 0008. Comissão da Alerge de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso.
A família Luz. No episódio de hoje, Gabi Luz muda seus hábitos de banho. Antônio, o que tá acontecendo com essa menina? Como assim? Sei lá. Antes ela ficava horas no chuveiro. Agora só toma banho de gato. Psst, ela tá chegando. Relaxa, gente. Tô usando mais a cabeça e menos energia. Como? Ué, deixar o chuveiro na posição verão e tomar banho mais rápido reduz muito o consumo de energia. Você não sabia disso não, mãe? Ah, bom. Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Mais dicas no site brasil.gov.br. Governo Federal. Todos os sábados, das 4 às 6 da tarde, o melhor do flashback nas ondas da Livre 1440M. Recordações Livre. Apresentação, Roger Santana. Recordações Livre. A sua trilha sonora, você ouve aqui. Rádio Livre, levando a você informação, interatividade, tudo isso para você que é livre e não tem para ninguém. Acesso Digital. Educação e inovação, com o professor Fernando Guzmão. Muito bem, então voltando à nossa mesa de debate, eu queria que você, amigo ouvinte e internauta, se vocês quiserem ter acesso no Facebook, ou através de e-mail, ou por telefone, eu então darei os endereços correspondentes. Pelo Facebook é acesso.digital.1440. Por e-mail será acessodigital@condominiodti.com.br. E alguma intervenção por telefone, o nosso telefone aqui da rádio é 21, porque é Rio de Janeiro, naturalmente, é 2233-8822. Estamos à disposição de vocês para que vocês possam intervir ou sugerir ou perguntar a respeito do nosso debate de hoje. Então, voltando à nossa discussão, o deputado Robson Leite falava a respeito desse fundo social e da aplicação desse percentual na educação brasileira. Então, passo novamente a palavra a você para que você continue a expor aquilo que você tinha começado. Pois é, porque hoje nós já temos a vivência do orçamento com relação a essa questão. O pré-sal já é uma realidade, mas é claro que ainda não alcançou os valores que a gente esperava. E é importante que as pessoas compreendam isso, porque nós estamos falando da educação e estamos falando de um recurso público para a educação. Há uma ausência desse recurso, né? A aprovação dos 10% do PIB para os próximos 10 anos, ele abre uma possibilidade de alavancar esse investimento público nessa área. E, lamentavelmente, a gente percebe algumas vozes vindas do Congresso na tentativa de voltar a exploração para o modelo anterior, para o modelo de concessão da Petrobras. Com a justificativa da atual crise que a Petrobras viveu. Quero colocar bem no passado, porque hoje a realidade já é outra dentro da empresa. A Petrobras, por mais que o balanço aponte para um prejuízo de 21 bilhões, mas nós tivemos o maior resultado operacional, que foi 40 bilhões de resultado para a empresa. Pois é, isso aí. A imprensa, pelo que eu percebo todo dia, tem batido na Petrobras, ou que seja, em todo esse processo que está acontecendo, mas fundamentalmente colocando a Petrobras numa situação das mais difíceis, inclusive sem produtividade, com falta de recursos, procurando recursos fora do Brasil. Houve investimento, se não me engano, da China, e estão procurando mais investimento, mas esse dado que você menciona é muito importante. Eu gostaria que você repetisse para que os ouvintes realmente percebessem. Porque hoje, veja, a Petrobras teve um problema, teve a questão da corrupção, os órgãos oficiais responsáveis pela apuração, alguns inclusive de governo, que é o caso da Polícia Federal, fizeram seu papel e prendeu quem cometeu as ilicitudes. Agora, nós não tivemos só esse problema, nós tivemos uma crise internacional muito acentuada com relação ao preço do barril do petróleo, que caiu de 100 para 50 dólares, hoje está em 60. Isso influenciou muito a própria depreciação dos recursos da empresa. Você não faz uma refinaria de petróleo como quem faz um shopping, né? Você tem uma dimensão importante, tem que ser levada em consideração,
que é o valor do refino, a estocagem dos produtos derivados do petróleo e a sua chegada no mercado. Então isso influencia muito. Então essa queda, que ela é proposital, né? A OPEP tem um objetivo econômico internacional, é a geopolítica do petróleo internacional, de atacar os BRICS, especificamente a Rússia, mas pegando também no Brasil e em outros países. Respinga evidentemente, todo mundo, claro. Respinga no mundo. Ah. E também prejudica um pouco os Estados Unidos, né, em função do shale oil, em função do gás, das suas riquezas de exploração recentemente descobertas também norte-americanas. Por isso que eu digo que isso é temporário, esse preço do barril vai mudar. Quando a Petrobras aponta todas essas perdas nesse balanço agora, a gente já vai ter aí, certamente agora em maio, o resultado do primeiro trimestre de 2015. Eu já posso adiantar, inclusive, aqui, que ele vai ser extraordinário. Porque não terá as depreciações que a gente teve do ano passado, não vai ter os problemas da corrupção que nós tivemos no ano passado, mas vai ter sim um resultado operacional ainda melhor do que do trimestre passado. Então já fica a dica para o seu ouvinte que está ouvindo aqui, quem não comprou a ação da Petrobras, dá tempo, corre e compra. E quem vendeu deve estar desesperado, porque só de janeiro para cá foi quase 60% de recuperação. Isso eu vi no jornal. O último dado que eu vi eram 47,tantos% que houve de valorização da Isso ação. tem tudo a ver com a educação, por quê? Porque há algum setor no país, há um setor inclusive da oposição política desse país, que quer sim destruir a Petrobras por um interesse internacional. Fernando, e aí vai um pouco de história, também a educação. Em 1972, quando Salvador Allende era presidente do Chile, o Chile sofreu um golpe militar porque o Allende nacionalizou as minas de cobre contra os interesses internacionais, especificamente os interesses americanos. Nós vivemos um golpe em 1964 aqui no Brasil, porque daqui da Central do Brasil, durante as reformas de base, Jango anunciou a nacionalização do petróleo. E todo mundo sabe hoje, né, os documentos foram abertos, que houve inclusive ação americana aqui patrocinando o golpe no Brasil. Por muito menos do que o que é a riqueza do pré-sal, as últimas avaliações mais pessimistas são de 5 trilhões de reais de riqueza, por muito menos os Estados Unidos invadiu o Iraque. Nós estamos falando de um grito de independência do Brasil. Interessa o enfraquecimento da Petrobras para algumas pessoas, não aquelas que defendem um projeto de nação. É disso que a gente está falando. E falar de projeto de nação não é com máquina de calcular. Falar de projeto estratégico de país, sobretudo a valorização da educação, não interessa a muita gente que o pré-sal dê certo. Não interessa a muita gente que a Petrobras cresça. Não interessa a muita gente uma educação pública pujante, qualificada, que é o que a gente quer para o país. É isso. O Brasil deve isso, né? O governo deve isso à sua população, uma educação verdadeiramente de qualidade. Agora, é claro, e aí tem os interesses que estão sendo debatidos e estão sendo colocados, que são contrários a isso. Pois é, nesse ponto que você tocou, eu gostaria de me prender um pouquinho. Educação sem qualidade, para mim, é balela. Tá? Falar em educação sem se falar em qualidade, a gente é chovendo molhado. Tá? E eu não tenho visto esta qualidade tão dita e tão propalada no ensino da rede estadual, que é a responsabilidade do próprio Estado. Exatamente. E isso me preocupa, porque todo mundo diz que a educação tem que ter qualidade. E aí eu constatei através de artigos também, de jornais, a questão de um professor que ele gostaria de aplicar novas metodologias de ensino, etc. Tinha disponibilidade, inclusive, na instituição, na escola, desses equipamentos, e foi desincentivado. Um outro professor, acho que você vai perceber que isso não vai surtir efeito. Houve uma desincentivação a respeito da aplicação, e ele então refletiu melhor e achou até que não devia destoar. Então, outra questão, também de uma matéria de jornal, dizendo da depressão de professores de escolas públicas. São questões que se colocam a respeito da educação, e aí é que eu percebo a deficiência da qualidade da educação ministrada no nosso Estado. Você tem alguma questão a ser colocada? Tenho, Fernando. Quando o Sindicato dos Professores me procurou, na época do exercício do meu mandato,
trazendo um problema grave que era a depressão, que é uma outra síndrome também muito comum no meio dos professores, que é a chamada síndrome de burnout, que é uma síndrome que dá com quem trabalha com o público durante muito tempo. E se constatou que, além da desvalorização da educação, havia um problema muito localizado. Os professores, em função do salário, trabalham em 3, 4 escolas e que paravam em períodos diferentes para as férias de janeiro. Uma escola que parou dia 20 de dezembro, volta 20 de janeiro. A que parou dia 27, volta dia 27, por aí vai. Então, o cara chegava e não tinha os 30 dias de férias de janeiro. Isso era um fato. E não é que a escola não desse os 30 dias, ela dava, só que não adequava o calendário à realidade do professor. Cada escola vivia uma realidade diferente. Foi uma briga incansável com esse governo. É importante ressaltar aqui, fazendo jus, o projeto de lei nasceu da iniciativa do deputado Alessandro Molon, na época deputado estadual. O governo vetou esse projeto e a gente reapresentou. Eu fiz uma articulação, chamei um grupo de deputados para assinar comigo o projeto, a iniciativa foi minha, inclusive. Adequamos o projeto de forma a atender a necessidade e atender o clamor vamos dizer assim, também do governo, que dizia que tinha algumas questões. Falava sobre lei trabalhista, que não poderia legislar sobre lei trabalhista, e nós mudamos, até por sugestão de um desses deputados, foi até o deputado Conte Bittencourt, que eu convidei para assinar comigo o projeto, para férias escolares, que a LDB fala sobre férias escolares como responsabilidade, inclusive, da unificação desse calendário. A gente acrescenta nessa lei, aqui no Estado, de determinação da Secretaria de Educação do calendário de férias, e que as escolas tinham que cumprir essa determinação. A lei foi aprovada em 2012, eu passei o ano de 2012 e o ano de 2013 fiscalizando escolas, recebendo denúncias, e a gente conseguiu criar a cultura, e eu sou muito feliz por isso. Eu acho que o mandato já valeu por aí, né, da gente conseguir criar a cultura das férias de janeiro. É um benefício enorme. Eu não me reelegi, fiquei como suplente, mas a briga que eu estava para o meu segundo mandato era unificar também o recesso de julho, na mesma filosofia, né? Para que o professor tivesse o recesso unificado em todas as suas escolas. Eu acho que se tem alguém que merece ter 60 dias de férias, não é o deputado nem o juiz, é o professor. E era uma briga nossa esse era o nosso slogan. Infelizmente não foi dessa vez, mas a gente continua se articulando nesse sentido. Então, a forma como você trata o profissional de educação hoje no Brasil, e sobretudo nos estados, e principalmente aqui no Rio de Janeiro, é muito ruim, é um desrespeito sistemático. A gente tinha uma briga muito grande com a Secretaria de Educação para concentrar o professor que tinha mais de uma matrícula na mesma escola ou em escolas vizinhas, porque o tempo que ele perdia no trânsito é um tempo que ele poderia estar preparando, né, a sua aula. Outra briga que eu tive muito grande aqui no estado, a reciclagem desse professor. Bom, nós temos a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que é do governo do estado. Então, abrir essa universidade para cursos de pós-graduação para esses professores, para ele poder fazer um MBA, para poder se qualificar, sabe? Não é só o salário. Você não tem que pensar só no salário direto, mas também no salário indireto, na forma de valorização desse profissional. Foi uma briga muito grande aqui no Rio de Janeiro para que a gente pudesse ter a prioridade, mas infelizmente, né, o estado dos grandes eventos, da Copa e da Olimpíada, não colocou a educação, né? A gente vive aqui um modelo sistemático de submissão do interesse público ao interesse privado. A questão dessa desvalorização do professor é uma questão antiga, né? E a gente não consegue avançar a respeito disso. Não consegue, infelizmente, porque é uma realidade triste, mas não dá voto. Pois é. O que dá voto é o asfalto na rua. Pois é. É como se fosse... O processo político brasileiro é muito desvalorizado. Obra subterrânea. Não todo mundo está reclamando do presidente da Câmara, mas ele foi votado e muito bem votado no Rio de Janeiro. Foi um dos deputados federais mais votados do Rio. Então, quer dizer, não adianta a gente também só reclamar se não gera um mínimo de compromisso de perguntar sobre educação, sabe, de politizar os debates. Eu defendo uma reforma política que acabe com o voto individual no parlamentar. Você tem que votar em projetos e ideias. Nós vivemos agora recentemente a eleição na Grécia. Todo mundo falou da eleição da Grécia, virou moda, até o jornal o Globo falou da eleição da Grécia, mas ninguém parou a perguntar como é que é o sistema eleitoral na Grécia. Lista fechada, ninguém vota em deputado na Grécia, você vota no partido.
e voto numa lista pré-ordenada. Eu acho que aqui a gente nunca vai conseguir isso, mas está em curso aí um projeto bastante interessante da coalizão democrática que pauta essa questão. No primeiro turno você vota no partido, no segundo turno, definido quantas cadeiras cada partido vai ter, aí você vai votar nos candidatos. Você vai com isso amarrar compromisso dos partidos com relação a programas. Sem contar a questão do financiamento de campanha, né? Empresa de saúde financiou com 55 milhões 131 políticos do Brasil. Será que a empresa privada de saúde que financia o deputado está pensando num país melhor? Não, uma das questões que eu acompanhei durante algum tempo lá na Câmara, a respeito desse financiamento, existe um pool de deputados que é uma bancada da saúde privada do Brasil. Naturalmente eu não vou citar, porque eu sei quem são, claro. Naturalmente, mas não vale a pena citar. Entra no site do TSE e vê quem doou para quem é deputado, você vai saber quem é. Não, eu sei. Fica aí a dica pro ouvinte. Eu sei particularmente, mas prefiro nesse momento não citar, claro. Mas, voltando à questão da educação, o Estado, em relação ao município, eu vou até fazer uma pequena comparação, e ao ensino federal, ele está, no meu ponto de vista, um pouquinho aquém, principalmente do ensino federal. Tá? Podem fazer a crítica que vocês quiserem, mas o ensino federal realmente ele tem melhor qualidade, maior qualidade. Os institutos federais são os institutos, são os Cefetes, as universidades, algumas até com... Fernando, quantos institutos federais foram construídos nos últimos anos? Quantos campos, né? Quantos campos? Foram mais de 500 campos. Quer dizer, o projeto era proibido nos anos 90, projeto de capilaridade do ensino profissional e tecnológico no Brasil. É diferente. Quer dizer, ficou represado durante muito tempo. Ficou. Mas a partir de 2009 se incentivou, naturalmente, com a vinda ou com a eleição do presidente Lula, houve então uma incentivação para que os institutos que depois foram criados, que eram antigos escolas técnicas, ampliassem os seus campos para as regiões, para que houvesse um incentivo também de criação de empresas nessas regiões. Não houvesse um êxodo, né, como se fala, a saída de gente da cidade, que era pequena, e a partir daí, criação de novas instituições nessas regiões. Então, eu não vou mencionar a respeito da educação federal, mas vou voltar à questão da educação do Estado. E eu vejo na educação do Estado, e você mencionou uma questão importantíssima, que é uma universidade do Estado não incentivar o professor do Estado, o público do Estado. Deveria ser criado um convênio, um mecanismo para atrair esse professor, porque naturalmente a carreira dele fica estagnada. Ele não tem chance porque não tem tempo. Não pode melhorar a sua visão do ensino, não aperfeiçoa a sua visão de ensino em virtude da falta de tempo. Ou então, sei lá, alguma razão, que não existe essa coordenação. Tá? E acho que é fundamental para que haja uma evolução na educação do Estado do Rio de Janeiro. Alguma outra questão que você gostaria de pontuar a respeito da educação no Estado? Sim, eu acho que nós temos um elemento que é importante, que há um debate dentro do Estado do Rio de Janeiro muito grande, briguei muito com isso, que o Estado tinha uma visão de que ele não tinha que se meter no ensino privado. Não tinha que fazer, e eu falei assim, olha, vocês têm no quadro funcional de vocês mais de 600 inspetores de educação, inspetores concursados, que são inspetores que fiscalizam escolas. Então esses caras têm que fazer o que com esses caras? Ele tem que fiscalizar, sim. Esse foi um debate, inclusive, sobre o calendário. É uma visão ideológica. Sim, a visão ideológica do atual governo em curso aqui é o Estado mínimo. É o Estado que deixa a livre iniciativa privada. Deixar a livre iniciativa privada, eu testemunhei, acho que você acompanhou na época da relatoria que eu fiz da CPI das universidades privadas. Aquele é o exemplo. E olha, o governo federal encaminhou ao Congresso um projeto extraordinário que retirava do MEC a responsabilidade do ensino superior, deixava o MEC só responsável pelo ensino fundamental e criava um instituto,
o INSAIS, Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação do Ensino Superior. O INSAIS ia fiscalizar o ensino superior e deixar o MEC só focado nessa relação com os estados do ensino fundamental. Não foi aprovado, está na Câmara. Sabe por que não foi aprovado? Porque eu descobri na CPI, universidade privada financia a campanha. E financia a campanha de deputado que seja contra o INSAIS. Foi assim, essa foi a bandeira. Também vi isso. Quem são os deputados? Entra no site do TSE e procura por um para tu ver lá quem ganha recebeu dinheiro de universidade privada. Eu não recebi. Aliás, não, eu fui inimigo delas, em função da CPI. Fizeram de tudo para impedir que eu vencesse as eleições. Você tem razão. Inclusive hoje, quer dizer, vi também no jornal a respeito de um pronunciamento do novo ministro da Educação, professor Renato Janine Ribeiro, que dizia que é um grande cara, que não há mais recursos para o FIES. E eu acho, isso aí... Isso é um debate. Isso é um debate. Acho que isso tem muito a ver com aquilo que você colocou também. Né? Dinheiro público para financiar ensino privado. Esse é o problema. É minha visão, tá bom? Mas eu agora vou lhe pedir permissão para novamente darmos um breve intervalo e voltamos à nossa mesa de debate daqui a alguns minutos. Estamos apresentando Acesso Digital. A família Luz. No episódio de hoje, Antônio Luz faz planos para economizar energia. Antônio, vem tomar café. Já tá quase na hora de você ir pro trabalho. Hoje eu não vou enquanto eu não descobrir um jeito de reduzir a conta. Questão de honra. Ô pai, se a gente fechar portas e janelas, pode gastar menos com ar-condicionado e não precisa ficar ligado no máximo, né? Boa, filhão, é isso aí. Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Mais dicas no site brasil.gov.br. Governo Federal. No trânsito, tudo é uma questão de convivência. Se tem uma moto desse lado, ninguém pode invadir o espaço do outro. Com consciência e respeito, o trânsito fica mais seguro. Tanto para os motociclistas... Moto é preciso saber usar, é preciso respeitar. Pare, pense, mude. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. É hora de agir contra a dengue. A dengue é uma doença que ainda afeta milhares de brasileiros. Para enfrentá-la, é preciso agir e adotar ações diárias de prevenção e combate ao mosquito transmissor da doença. A prevenção começa em casa. Não deixe a água da chuva acumulada sobre lajes e calhas. Não acumule lixo. Mantenha fechados os reservatórios de água e lave-os periodicamente com água e sabão. Encha de areia até a borda os pratinhos dos vasos de planta. Jogue fora todo objeto que possa acumular água. Depois de cuidar da sua casa, converse e ajude seus vizinhos. Se eles não tomarem as mesmas atitudes, podem comprometer todos que moram por perto. Leve também essas informações para os colegas de trabalho, membros da sua igreja, familiares, associação de bairro e toda a comunidade. E lembre-se, se você perceber grande quantidade de foco do mosquito, informe os órgãos responsáveis do seu município. Para mais informações, acesse o site www.combatadengue.com.br. De Brasília, Helena Lacosta. Todos os sábados, a partir do meio-dia, você tem o programa Resenha Sertaneja. O melhor da música sertaneja e do arrocha, com convidados tocando ao vivo e você concorrendo a prêmios. Resenha Sertaneja. Apresentação: Pierre Cruz e Renata Feitosa. Todos os sábados, a partir do meio-dia, aqui pela Rádio Livre 1440. Rádio Livre. Uma nova liberdade em comunicação. Acesso Digital. Educação e inovação, com o professor Fernando Guzmão. Muito bem, a mesa hoje está muito boa, o debate está fluindo muito bem, tem vários assuntos que não ficaram esquecidos, mas não sei se é a hora, é o momento exato de aprofundarmos a respeito de alguns desses assuntos que provavelmente, e com certeza, eu tenho certeza, são altamente polêmicos, né? Claro. Mas o nosso ouvinte espera muito de alguns esclarecimentos a respeito do ensino no Estado. E aí, sem dúvida, não tem jeito.
vamos deixar essa parte do FIES para depois e vamos voltar no ensino das instituições estaduais. E aí você tocou há algum tempo, não sei se foi no último bloco, a respeito do papel do Estado na fiscalização das instituições de ensino médio privados. Isso. Será que isso acontece? Porque há muitas escolas de ensino médio privado e que talvez estejam muito folgadas, no bom sentido, a respeito de fiscalização. Eu não vejo o Estado muito atuante a respeito desse ensino de escolas privadas. Tem alguma coisa? Tem, Fernando, porque o que eu percebo, né, assim, muito claramente, é que assim, você tem inspetores bem qualificados, profissionais, servidores públicos, estaduais, que fazem essa fiscalização. O que você não tem é a estrutura do Estado a serviço disso. Você não tem a estrutura do Estado que garanta essa boa fiscalização. E você tem, por outro lado, e aí é o problema da política, não quero ser repetitivo, mas não tem jeito, né? Porque, veja, o inspetor fiscaliza a escola. Eu cansei de ver deputado pedindo, eu não era presidente da Comissão de Educação, mas eu tive uma forte atuação na Comissão de Educação aqui da Assembleia Legislativa, e eu cansei de ver deputado pedindo para pautar, porque eu tenho um amigo meu que é dono de escola e está sendo muito incomodado aí, está sendo atrapalhado, sendo prejudicado pelas inspetorias que fazem um trabalho abusivo e tal. O presidente da Comissão de Educação até fez esse debate por diversas vezes, e corretamente, a posição dele, é importante dizer isso, mas você via assim, o lobby, né, de donos de escolas que, sabe, se incomodavam com a presença do Estado. Isso é um problema. Outra questão também que é importante, sabe, Fernando, é a questão do recurso público na educação. No Estado, por exemplo, você tem o FNDE, você tem fundo, você tem destinação, mas você não tem mecanismos eficazes para fazer essa fiscalização. Nós tentamos emplacar uma CPI sobre isso aqui, quando houve desvio do FNDE da região serrana. Isso foi um problema, né? E a gente descobriu isso, queríamos fazer uma CPI, e a minha expectativa era conseguir construir mecanismos para melhor fiscalizar a chegada desse recurso, porque muitas vezes esse recurso chega direto na mão do diretor daquela escola. E é ali que ele faz a melhoria da escola dele, é ali que ele cria as condições de um bom ambiente para que a escola funcione. Eu gostaria muito de ver o Estado tendo um ensino mais construtivista, vendo mais Vygotsky, né, mais Piaget, mais Paulo Freire. Só que hoje nós temos a visão economicista, né? Se vê mais Adam Smith do que, na verdade, deveria se ver de pedagogia nas escolas. Acho que esse talvez seja o grande debate. Isso explica um pouco o cenário que a gente vive hoje na educação hoje do Brasil. Eu confio muito no ministro recentemente escolhido, porque é um cara da área, qualificado, em condições de fazer um bom trabalho. Não há como você fazer um bom trabalho sem avançar a questão do financiamento da educação, sobretudo a educação pública. Sabemos, e aí tem que fazer justiça, o quanto que você é da área, você sabe disso, Fernando, o quanto que se cresceu o recurso da educação pública superior no Brasil nos últimos 10 anos. Não foi pouca coisa. Não foi pouca coisa, sobretudo se comparar com os anos 90, né, o ano da estagnação, enfim. Mas é claro, precisamos de mais. E precisamos também da fiscalização desse recurso público que vai para a iniciativa privada, né? Acabamos voltando um pouco para a questão do FIES e de outras questões que são complexas, mas que estão no âmbito do debate. Né? O que nós não podemos, né, é fazer esse debate e provocar o governo a fazer mudanças, tendo um parlamento que é a última voz, tá? O projeto de terceirização, a Dilma recentemente acabou de dizer que vai vetar. Tudo bem, ela vai vetar, mas vai voltar para o Congresso. Alguém tem dúvida que o Congresso querendo vai aprovar um negócio desse? Não, sem dúvida. Né? E a educação também. Agora, não dá para a gente pautar essa questão do recurso público no ensino privado, sendo que o ensino privado financia a campanha. Eu via isso aqui na Assembleia Legislativa e em outros lugares. É um grande mal para o país em todas as áreas e também na educação. A CPI das universidades privadas só conseguiu ir à frente aqui na Assembleia e ter o seu relatório aprovado, que caiu no nosso colo as manifestações de julho. Foi no momento da aprovação. E aí a gente conseguiu dialogar muito com o sindicato de professores, porque ali o sindicato era da educação pública, né, o CEP, mas a interlocução do Simpro foi importante,
para colocar no hall de reivindicações da educação, daquela crise da educação de 2013 que o Rio sofreu, a aprovação do nosso relatório. E aí a Assembleia recuou e aprovou. Mas foi difícil. Foi difícil por quê? Porque financiam campanhas. O Brasil só vai dar um passo decisivo, a nossa democracia só vai amadurecer quando a gente acabar com o financiamento empresarial de campanha parlamentar. Isso é um atraso assim sem precedentes, sabe? Não temos que ter medo de copiar outros modelos. Como é que é na França? Parece que é assunto proibido no Brasil falar como é que é a democracia na França, na Noruega, na Grécia. Verdade. Parte financiado com recurso público. Aí vem aquele discurso, né? Vamos dar dinheiro da saúde e educação para político, fazer como se político fosse bandido, né? Assim, mas, Robson, o que é bom se copia. É o tipo da questão. O que é bom se copia. A democracia na França é uma das mais antigas do mundo. E a gente quer inventar um modelo só brasileiro e que, de repente, esse modelo está ultrapassado. É do século passado. O sistema político eleitoral brasileiro do século passado. As pessoas têm que se conscientizar disso, porque está em curso hoje na Câmara, inclusive, uma proposta de reforma política que consegue a proeza de piorar o sistema político brasileiro. Eu não entendo. Olha, é uma confusão. Aquilo é uma balbúrdia. Se é ruim hoje, acho que fica pior. Com certeza. Mas isso é um outro assunto que depois a gente vai discutir. Agora, retomando aquele assunto a respeito do Ministério da Educação, eu queria dizer para você, que acompanhei muito de perto, que a partir do ministro Fernando Haddad, que foi uma pessoa extremamente correta enquanto ministro da Educação, e depois Zé Henrique Paim também, muito técnico, correto, uma passagem meteórica do Cid Gomes, e agora... com esse ministro, nosso Renato Janine Ribeiro, eu acho que o MEC está no caminho certo. E ele já fez as colocações necessárias, porque ele não é um leigo a respeito da educação. Muito pelo contrário. Pelo contrário. Ele trabalhou muito na CAPES, durante muito tempo em comissões técnicas, avaliando universidades, cursos, etc. Uma pessoa que não está por fora, não. E o corpo de profissionais do MEC, em virtude exatamente desse exemplo que vinha de cima, também está extremamente qualificado. Você pode ver as secretarias CETEC, CESU, SENAB, etc. Todas elas são tocadas por profissionais que têm experiência nos seus níveis de ensino. Bom, a educação do Estado, então, as escolas do nosso Estado têm jeito? O que precisa ser feito para que elas possam melhorar? Tem jeito. Se fosse dado a educação, a prioridade que se dá para a segurança pública, por exemplo, a gente teria outro padrão de educação no Rio de Janeiro. O estado que mais gasta em segurança pública é o Rio do Brasil, um orçamento, inclusive, complicadíssimo nessa área, porque entrou numa rebordosa louca em função das UPPs e não consegue construir uma alternativa que seja eficaz. Hoje as UPPs têm problemas, como já falamos no início do programa, porque ela se restringe à ocupação policial. Não que a ocupação policial seja importante, não é isso que eu estou querendo dizer. Claro que é importante, mas não é o fundamental. E aí o fundamental fica de lado. A gente precisa de mais recursos na educação, a gente precisa de o recurso da educação, a atenção não é necessariamente salário. Claro que o salário é importante, mas ele não é o mais importante. Você pode fazer, por exemplo, construções onde você garanta convênios, né? O Estado adora fazer convênio com instituições de educação, FGV e outras mais. Então faça convênios dando pós-graduação para os professores. Isso é salário indireto, sabe? Aumentando períodos de férias dos professores, dando condições para que aquele profissional possa trabalhar melhor, sabe? Reduzindo o número de alunos em sala de aula, diminuindo a mobilidade do professor. Por exemplo, o professor às vezes tem 2 matrículas e trabalha em 4 escolas. Então, reduz o número de escolas, concentra melhor a sua rede, que você já vai dar um ganho de qualidade de vida imenso ao professor e não está mexendo nem em salário, que talvez tenha a questão, né, lei de responsabilidade fiscal e tal. E aí eu acho que a gente precisa fazer um grande debate, os governadores puxarem um grande debate sobre o fundo de participação dos estados, sobre a tributação hoje, da forma como se dá, para que o Estado tenha mais recursos e possa mexer. A forma como hoje é distribuído o recurso é muito injusta para os estados. A União concentra muito, mas que a gente tenha que dar uma solução que seja evidentemente orientada com um olhar para a educação. Esse é o meu medo, inclusive, quando você olha para isso. Mas então, Robson, entenda bem, um estado e uma cidade que... Um estado, né? Um país que teve a Copa do Mundo, perfeito? Uma cidade que é a capital do estado, que tem
as Olimpíadas de 2016, tá? Com muito investimento, se ressentir de falta de investimento para a educação. Exatamente. É um despautério, desculpa, um despropósito. Tá? Exatamente. É um despropósito. Exatamente. E a gente falando de educação de má qualidade, melhorar a educação, e a gente realmente não consegue, sempre esbarrando nessa questão de falta de recursos para investimento na educação. Não só no Estado, mas no Brasil, todos os estados. Perfeito? Eu acho também. Esse talvez seja o grande desafio nosso. Eu vou dar o último intervalo e depois viremos para as nossas despedidas, lamentavelmente despedidas. Estamos apresentando Acesso Digital. Próximo. Por favor, amigo, um sanduíche com cheddar, cebola e barata. Ai, amor, barata engorda. Pede com cabelo, que nem o meu. Eu engasgo com cabelo, mas tudo bem. Dá pra trocar as baratas por coliforme? Coliforme tá em falta, senhor. O rapaz lavou as mãos. Ai, justo hoje. Que lugarzinho, hein? Só falta dizer que mandaram detetizar. Se você não quer comer assim, ligue para o Disque Segurança Alimentar da Alerj. Denuncie restaurantes, lanchonetes, mercados e estabelecimentos irregulares pelo 0800 282 0376. Alerj, aqui você tem poder. Enfrentar o crack. Compromisso de todos. No Rio de Janeiro, o governo federal, em parceria com o Estado e municípios, dá início às ações do programa CRAC. É possível vencer. A capacitação de profissionais em prevenção já começou. Para o tratamento, ampliação dos serviços de saúde e assistência social para usuários e familiares. E na segurança, reforço ao policiamento nas áreas de tráfico de drogas. Mais informações em brasil.gov.br. CRAC. É possível vencer. Governo Federal. A Rádio Livre apresenta todo domingo, das 9 às 10 da manhã, programa Zair Cansado, o maior acervo de músicas famosas do nosso cancioneiro de várias décadas e as maravilhosas bandas de músicas do Brasil e do mundo. Aqui na Rádio Livre, 1440 AM. Rádio Livre, levando a você informação, interatividade, tudo isso para você que é livre e não tem para ninguém. Voltamos a apresentar Acesso Digital. Acesso Digital. Educação e inovação, com o professor Fernando Guzmão. Bom, então, voltando à mesa de debate, eu inclusive tenho aqui um pronunciamento, uma intervenção de um ouvinte. O nome dele é Arthur Pastor e ele fala de Itaipava. Arthur, eu queria dizer para vocês, para você especialmente, que eu não estou defendendo o governo de Fernando Haddad em São Paulo, muito pelo contrário, eu não me meto nessa questão. Eu estou fazendo uma avaliação do que foi o ministro Fernando Haddad enquanto condutor do MEC. Agora, uma questão fundamental que você colocou educação no Brasil, não existe continuidade de planejamento ou de atuação. É sempre um governo que entra, quer modificar, acha que vai fazer melhor. Não é bem assim. Como foi falado, educação não se inventa a roda. Né? Educação é qualidade. E qualidade tem os seus padrões a serem seguidos. Então não adianta alguém vir com piruetas monumentais para que vão mudar a educação no estado, no município, que seja. Não existe isso. Claro. Qualidade mesmo, não adianta. Se não houver qualidade, é uma ilusão. É empurrar com a barriga, é fingir que ensina e o aluno finge que aprende. Essa é a minha visão. Robson, então, nesse último bloco é o momento que nós vamos, lamentavelmente, nos despedir dos nossos ouvintes. E gostaria que você, então, assumisse o microfone. Claro, Fernando, eu que agradeço aqui a possibilidade, né, de estar na Rádio Livre com você, uma alegria muito grande. E deixo aqui para os nossos ouvintes que o meu e-mail, né, para quem quiser entrar em contato, meu e-mail é contato@robsonleite.com.br. Vou repetir, contato@robsonleite.com.br. Meu Facebook, eu uso muito o Facebook, né? Minha página na internet é Robson Leite Professor. Você pode marcar, curtir, seguir, né? Tem como fazer isso. Robson Leite Professor. E meu site,
www.robsonleite.com.br. Manda suas questões, suas dúvidas, para que a gente possa estar sempre em contato e diálogo permanente com a população. Acho que isso é importante. Muito bem, eu queria, em nome dos nossos produtores e colaboradores aqui do nosso programa Acesso Digital, e especialmente do meu programa que trata de educação, agradecer a sua presença e deixar que esta cadeira fique à sua vontade quando você achar por bem voltar ao nosso programa. Eu gostaria de provocar um debate, e eu vou convidar o deputado Conte Bittencourt, porque já me deram o contato, já conversei não nessa oportunidade, outras oportunidades com ele, mas como ele é o presidente da comissão, se não me engano, de educação da Câmara, seria um momento propício para a gente discutir tudo que foi comentado e novas questões que virão surgir. Será um prazer. Então, eu, em nome de nossos ouvintes, agradeço mais uma vez e também agradeço aos nossos